igreja será tirada da terra. E ela será rapidamente, eu quero dar alguns versículos, algumas passagens bíblicas que, graças a Deus, nós vamos antes da tribulação. Antes do anticristo arrepiar esta terra, nós vamos estar lá. Mas o testemunho dela em si, o conteúdo, é 5 minutos. Embora ela leve mais tempo, porque ela se emociona muito. Porque ninguém que conhece o que é o arrebatamento e fica, sabe que ficou numa boa. Não fica, não existe isso. Porque é algo muito sério, muito grave. Quem ficar está perdido. Tá? Quem ficar está perdido. Então, pelo menos essa igreja, outra eu não sei. Cada pastor vai prestar conta a Deus pelo seu pastorado, seu rebanho. Então, eu sei desse rebanho. Eu tenho certeza que as pessoas dessa igreja estão conscientes do que é o arrebatamento, quais são os sintomas, os indícios que estão se manifestando já. Então, dá para liberar o som aí, alguma coisa? Qualquer coisa eu interrompo, mas ela é muito breve. O meu espírito, o meu corpo, sair do meu corpo carnal. E quando então eu estava subindo, eu estava falando com o Senhor, Senhor, tenha misericórdia, me leva. E de repente o meu corpo volta. O meu corpo espiritual volta. O meu espírito volta para o meu corpo. Se vocês podem bem entender isso. E quando eu me dei conta, o arrebatamento já havia acontecido. E eu fiquei para trás. E eu comecei a chorar. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E assim foi. O Senhor falava com o meu coração. Filha, você e este evangelista que está aí, porque foi o único que eu vi. Depois que o arrebatamento aconteceu, eu olhei, tinha poucas pessoas na sala. Antes tinha várias, e depois tinha poucas. E esse evangelista estava e eu falei para ele, aconteceu o arrebatamento. Ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. E nós ficamos para trás. É muito triste. Dá um pause aí, por favor, muito dura. para você entender agora o que ela vai falar. Isso. Então ela estava numa sala com pessoas, a igreja. Daquela sala foi quase todo mundo, ficou ela e um evangelista que estava, e ela identificou. Então isso é uma cena que ela teve. Agora ela vai sair dessa sala e vai para outra sala onde tem muita gente. E você vai ver que as pessoas não se deram conta que o arrebatamento aconteceu. Então o que eu entendi dali? Uma sala onde ela está é a igreja, onde algumas pessoas vão ficar. E na outra sala são as pessoas normais do mundo, que não deram conta que o arrebatamento aconteceu. Bem como está na palavra de Deus. Ok, continua mais um pouquinho. Eu permiti que eu passasse, para passar para você, igreja do Senhor, que é tempo de acordar. Não é hora mais de brincar. E depois eu vou explicar essa experiência. O que o Senhor me falou. Eu vou contar ela e depois eu vou explicar o que o Senhor me revelou. E assim foi. Eu falei com este evangelista. O arrebatamento é real e nós ficamos para trás. Então de repente nós saímos dessa sala e entramos na sala ao lado. E a sala ao lado ninguém se deu conta do que estava acontecendo. A sala estava cheia do mesmo jeito, não tinha acontecido nada. Muitas pessoas estudando. Eu entrei naquela sala e eu falava com eles The Rapture, eu falava inglês com eles. Eu sabia que eu estava num país diferente, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu resido hoje. E eu falava, Jesus came and rescued the church. Jesus came and the rapture was real. And we are left behind. Jesus veio e raptou a sua igreja, nós ficamos para trás. Foi o que ela disse. E eles, sem entender muita coisa, eles olharam para mim assim e para o outro evangelista e saíram da sala, mas
Não deram não atenção deram ao que muita ela falou. importância àquilo. E de repente eu estava naquela sala. E eu falava, Senhor, e agora? E agora, Senhor? E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, eu não queria ficar aqui. E de repente entra um homem nessa sala. Um homem alto. Um homem com semblante de mais ou menos... Ele tinha mais ou menos seus 55 anos de idade. Um homem aparentemente mais jovem do que a idade. Com uma roupa branca. Uma roupa com os botões assim, muito bonito, muito bem vestido. E eu olhava assim para a televisão para procurar notícia que eu sabia que já ia começar os jornais falar sobre o desaparecimento de pessoas, porque nós sabemos que assim vai acontecer. Muitas pessoas desaparecendo. E eu olhei para aquele homem e eu sabia que aquele homem era o anticristo. E eu falei para ele assim, quem é você? E ele olhou bem para dentro de mim com aquele ar sarcástico e riu, deu uma risada assim, como quem queria dar gargalhada, mas deu somente uma risada. E ele falou assim, eu sou. Ela está bem emocionada, Perdoa, né? irmãos. É Foi uma na coisa manhã. muito profunda. E ele falou comigo assim, eu sou os dois. E quando eu olhei para ele, eu falei, os dois? Como assim os dois? E quando ele ia falar comigo que ele era o anticristo, e eu não entendi o porquê essa mensagem, os dois. Mas vão ser os dois que vão estar enganando a terra, que vão estar enganando essa geração que está desapercebida. E eu acordei desse sonho. Eu olhei para o lado, vi meu esposo. Então eu falei, Senhor, meu Deus, obrigado por isso ter sido só um aviso. E eu fui correndo ao quarto do meu filho, porque nós sabemos que as crianças serão arrebatadas. Eu vi que o meu filho ainda estava ali dormindo. E eu falei assim, Senhor, por que esse... não me deixe para trás, Jesus? Por que esse sonho? Segurei. Por que, Jesus? Então agora ela vai explicar por que ela ficou. E é nisso que eu vejo extrema importância para nós agora. Por quê? Porque até aqui é exatamente como eu penso. Exatamente como eu entendo as escrituras, eu entendo esses autores que eu tenho lido, é exatamente assim. Mas agora ela vai dizer por que ela ficou. E aqui é um grande ensinamento para nós, antes da palavra desta noite, que vem de encontro a isso. Isso aí é só para a gente ver como tem gente, e olha, missionária, Estados Unidos, casada com filho. Família perfeita, entre aspas. Tá? Família perfeita. E ela ficou. E agora ela explica em 3 minutos, os detalhes de uma pessoa, lógico, que não está com uma vida dupla, não tem vícios, não está por aí levando uma vida paralela em adultério, vícios, drogas, prostituição, corrupção e outras coisas. É uma pessoa, como eu entendo, de coração, a maioria de nós aqui, tá? Tem uma vida diante de Deus, tem um cargo na igreja, faz alguma coisa, etc. e tal. Agora ela explica por que ela ficou. Por favor. E ele falou comigo assim, filha, desce agora na minha presença, que eu vou revelar a você o que eu quero falar para a minha igreja. Eu falei, amém, Jesus. E o Senhor falava comigo, agora, pela manhã, você vai gravar esse vídeo, um vídeo contando essa experiência. Eu falei, Senhor, mas eu tenho vergonha, muitas pessoas vão estar assistindo. O Senhor falou, vai e faça o que eu estou te mandando. Eu falei, amém, Jesus. Ele falou para mim assim, você e o evangelista,
que você viu está representando muitos que estão dentro da minha igreja, que por causa de pouca coisa, foi por isso que você quase subiu, que por causa de pouca coisa não vão entrar no meu reino. Aqui, ó. Agora eu tô assistindo mais. Você e o evangelista Isso. representam o meu povo. Trava. O meu povo que estão dentro das igrejas. Você viu que o espírito dela começou a subir no início? Não sei se vocês se lembram. O espírito dela começou a subir, depois voltou rapidamente. E foi o que Deus falou com ela. Por isso que você quase subiu. Aí a gente vai ouvindo mais vezes, a gente vai pegando mais detalhes, tá? E eu já estou explicando para você. Ok. Que estão brincando de ser crentes, brincando com a minha palavra. E eu via, eu também agora estou me lembrando que nesse sonho o Senhor me mostrava, assim, eu preocupado com muitas coisas, e eu tinha um evento na igreja para ir mais tarde. Foi até uma parte do Senhor trouxe a minha memória, que eu falei com o Senhor, me traga a memória, porque eu não vou lembrar. Eu estava preocupado com muitas coisas, em arrumar o cabelo, em fazer a unha, e deixando o evento na igreja por último. E o Senhor falava, filha, muitas pessoas hoje estão preocupadas com tantas coisas, menos em me buscar, menos em buscar a minha face. E quando eles menos assustarem, eles vão se deparar com a minha vinda e eles não vão subir. E você e o evangelista representa esse povo. O meu povo. O meu povo. Que estão dormindo, que estão desapercebidos. Filha, não é tempo mais. Não é tempo mais de brincar por causa de pequenas coisas. Meus queridos, falta de perdão. E o Senhor ministrando meu coração. Muita gente não perdoa. Pessoas lutando por fama dentro da igreja. Pessoas querendo ser famosas. Pessoas que estão almejando cargos, reconhecimento aqui nesta terra. Que são essas pequenas coisas que Satanás está colocando dentro da igreja para enganar o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. Você e esse evangelista simbolizam o meu povo, que vão ficar quando eu voltar para buscar a minha igreja. A minha vida é real e mais próxima do que muitos estão pensando. Filha, vai então e envie essa mensagem às nações. Acorde, igreja, porque eu venho para buscar um povo santo, um povo lavado, remido no meu sangue. E o Senhor falar santidade no meio do meu povo. Satanás tem enganado o meu povo com pequenas coisas. Satanás tem enganado o meu povo com coisas insignificantes. Pouca coisa, igreja. É pouquinha coisa que o Senhor falava comigo. Que aqueles que estão praticando não vão subir. E que a mesa ela está preparada para aqueles que estão com as vestes limpas, as vestes santas. Bom, é isso aí. Tá? Então, eu creio que você está consciente do risco que nós estamos correndo. Deus ele está fazendo de tudo, gente, para avisar a igreja. Essa noite eu fui dormir, era o quê? Umas 8h30, por aí, da manhã.
lendo sobre o quê? Arrebatamento. Lendo, não conseguia parar. Lia. No final, depois de tudo, quem quiser um estudo bem abalizado, completo, eu peço para tirar uma cópia, são umas 5 páginas, vai ficar em torno de R$1, para quem quiser. Tá? É bem coerente com o que nós estamos vivendo hoje aqui. Então, eu aconselho esta igreja a buscar isso. Você viu que a primeira coisa que ela disse foi a falta de perdão, sentimentos e emoções. A primeira coisa, diferença com irmãos dentro da igreja, fora da igreja. E se tiver isso, fica, não adianta, os jovens, tomar cuidado, os mais velhos, mas principalmente os mais novos. Falta de perdão fica, problema entre marido e mulher, né? Então essas coisas assim, gente, olha que não foi falado nada de pecado, né? Você vê o caso dela ali, ó, preocupada com outras coisas, né? De se arrumar, ia ter o evento logo mais, então ela estava preocupada em arrumar o cabelo, fazer isso, fazer aquilo, e não se preocupou em ter intimidade com Deus. Às vezes a pessoa gasta 2 horas para se arrumar para o culto e não se prepara para o culto espiritualmente, que é o mais importante. É isso que nós temos que ter o entendimento, que entre eu chegar aqui perfumado, cheiroso, eu preciso gastar um tempo da minha vida na presença dele. Senão eu não tenho discernimento, eu não consigo enxergar as coisas invisíveis. Eu vou enxergar o que está diante dos meus olhos, mas o essencial é invisível aos olhos. Então, amados, coisas desse mundo, a tribulação com a família, com filho, com pai, com mãe, com trabalho, com dinheiro, com coisas assim, ó, exatamente como está na palavra, exatamente como está na palavra de Deus, né? É a parábola do semeador, aquela passagem que as pessoas se preocupavam com as coisas do mundo, etc., e o coração ficava todo empedrado. Ou aquela outra passagem, continuação na parábola do semeador, que pode botar Mateus 13, a partir do versículo 15, só para você ver uma coisa, não é absurdo, é uma coisa real, e é o que a gente prega aqui também, é o que nós pregamos aqui em Mateus 13, a partir do versículo 15, rapidamente aqui, e aí a gente já vai entrar nas passagens fortes, que fala do arrebatamento antes, né, da tribulação, porque, aqui ó, porque o coração é mente, vontade e emoções, tá? Coração é isso aqui, ó, mente, vontade e emoções deste povo está endurecido, está duro, não quer ouvir, vem, ouve, mas não pratica, né? Sabe que é Deus, sabe isso, mas chega ali fora, já esquece tudo e toma suas próprias decisões. Está endurecido, ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os seus olhos, não quer ver a verdade, não quer ouvir a verdade, para que veja com os olhos. Na minha Bíblia aqui, de tradução judaica, eu vejo que ela tem um entendimento melhor. Eu vejo que ela tem um entendimento melhor aqui dessa parábola. Quer ver, gente? Vou ler para você aqui, em vez de ler por ali, vou ler aqui, tá? Diz assim, ó. Olha aqui, versículo 14, 15. Porque o coração deste povo tornou-se insensível com os seus ouvidos, quase não ouvem, e os seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. É claro, entender com o coração, com a mente, está coerente, agora faz bem sentido. Entendam com o coração e façam... eu não sei o que é isso aqui, deixa eu ver o que pode ser isso aqui. E compreendam
e tenham entendimento, uma coisa assim, para que eu os cure, se arrependam e façam, é isso aí mesmo, se arrependam e eu os cure. Mas vocês, quão abençoados são os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Sim, de fato, eu lhes digo que muitos profetas e sacerdotes, ou justos, desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, o que significa a parábola do semeador? Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada em terreno pedregoso, olha aí, ó, é coração endurecido com pedras, o coração, quer dizer, tem problemas não resolvidos na sua vida, e esses problemas impedem você de estar na presença de Deus. Terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma, portanto permanece pouco tempo. Olha aqui o problema: pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, ouvem a mensagem, se alegram com a palavra, mas não permanecem na palavra. Então logo surge, olha aqui gente, um problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente a abandona. Quer dizer, pessoas que aqui recebem, é uma boa, legal, mas chega ali fora. O diabo vem através de pessoas, é claro, e uma situação assim, você é crente e tal, você vai lá para dar dinheiro para pastor, você vai lá não sei o quê, vão te tirar isso, vão tirar aquilo, você é bobo, besta, você tem que estar aproveitando o mundo, o negócio agora é a gente aproveitar, porque depois quando a gente for velho, aí sim a gente pode ir para a igreja, lá entendeu? É isso aí. 22. Quando o que foi semeado entre os espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida foi exatamente onde a missionária bateu. A preocupação desta vida. Falta de perdão, outra coisa, foi o coração cheio de pedras, endurecido. Mas as preocupações desta vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam a mensagem, a palavra, tornando-o infrutífero. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. E essa pessoa certamente frutificará, vai dar frutos, a 100, a 60 ou 30 vezes mais que a quantia semeada. Então, amados, nós vimos aí, bem claro, tirou totalmente aqui nós vimos aí bem claro o que pessoas que perdem não se mantêm na salvação. Então isso aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque de tudo que nós estamos vendo, o mais importante, a mensagem mais importante não é a cura, não é a riqueza, não é a restauração de casamento, não é salvação de almas. Inclusive, começando com a nossa salvação. Porque quem ficar na terra vai pagar um preço, se pagar, que eu creio que nós não conseguiríamos pagar. De tão duro que será o juízo de Deus sobre esta terra. Porque quais são os fatos agora, você já anotou das outras vezes, né? Vamos para segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Então nós vamos ver agora quais são
como é que vai acontecer logo após o arrebatamento. Isso aqui é importante para nós, gente. O mundo não está preocupado com isso. Claro, se a gente traz aqui alguém que faça muitos milagres e desentorta a coluna, que Deus também está fazendo, glória a Deus, isso aqui, cura isso, cura aquilo, tudo bem. Mas o mundo só está preocupado com essas coisas, com a riqueza. Vocês viram ali que nós lemos agora, problema de família, aqui, ali, acolá, pessoas deixando seu ministério para tratar de problemas. Ou seja, foi isso que nós ouvimos agora. E detalhe, ela e um evangelista ficaram por causa disso. Você não viu ali problema de prostituição, de adultério, de mentira, de nada disso. Você viu ali pessoas boas, uma família boa, ela e o marido, e ficou por causa disso que ela falou. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é o mais importante que você vai ouvir em qualquer igreja que você entrar, na tua vida. E quais são os fatos que vão acontecer então a partir de agora, gente? Arrebatamento da igreja. É o próximo passo. Não tem mais nada. Se Jesus voltasse esta noite, olha, ninguém vai poder apontar para ele e dizer, mas você não cumpriu isso. Porque tudo está cumprido, todos os sinais. Então acompanha aqui comigo. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Claro que nós já estamos vendo algumas coisas bem coerentes diante dos nossos olhos, na natureza, terremotos. Meu Deus, terremoto até no Brasil. Em São Paulo teve tremor de terra. Acho que até no sul aqui, se eu não me engano, teve tremor de terra. Tsunamis, as guerras que não param, a violência numa escalada assim, gente. Caxias teve, foi Caxias, né, Lucas? Foi isso mesmo, teve terremoto, tremor de terra. Então, gente, não tem mais sinal que você me diz, e esse evangelho vai ser pregado, isso aí vai ser durante a grande tribulação. Então, acompanha aqui comigo, aqui, ó. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Epístola é carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. O dia de Cristo, irmão, isso aí foi escrito há 2000 anos atrás. Naquela época, o dia de Cristo, realmente, o que é o dia de Cristo? É o dia do Senhor, é a volta do Senhor. A volta do Senhor, gente, escuta bem, igreja de Jesus Cristo. A volta do Senhor, ela é composta de duas partes. A igreja do Senhor, ela é composta de duas partes. Parte A para a igreja, para os salvos. Parte A para a igreja, para os salvos. Será como um rapto, como a missionária falou, um rapto. Ninguém vê. A pessoa está e daqui a pouco não está mais. As crianças que não têm entendimento subirão. Mas nós, os mais velhos, nós vamos ter que estar com a nossa vida diante de Deus. Os mais antigos na igreja, então, tem que tomar mais cuidado ainda, porque ainda passamos pelo crivo de quanto mais for dado, mais será cobrado. Né? Os mais velhos, obreiros, quanto mais alto o nosso cargo dentro da igreja, gente, mais os talentos, aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos, aquilo que deixamos de fazer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós temos que estar muito aguçado para essas coisas, porque vai acontecer de repente. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Então, nesse caso aí, o dia de Cristo ainda estava longe, 2000 anos. Ninguém de maneira vos engane. Então, ele está falando do dia de Cristo. O dia de Cristo, então, o dia do Senhor. Está bem claro nesse estudo ali, você pode ver com referências, tá? Segundo essa teoria, que a igreja sobe antes do arrebatamento, porque há uma outra teoria que eu particularmente, né, vejo pelas evidências
da palavra que eu rejeito. Mas sabe como é que é o negócio? Se a gente precisar passar algum aperto aqui na igreja, aqui na terra, antes do nosso arrebatamento, também não tem, né? É bom a gente ficar atento. É bom nós ficarmos atentos. Você viu que a missionária, imediatamente quando ela entrou na outra sala, que as pessoas não estavam preocupadas com o arrebatamento, que representa o mundo, imediatamente ele chegou e entrou naquela sala, e era o anticristo. Eu sou os dois que vai perturbar o mundo. Que dois? O anticristo e o falso profeta. Tá, querido? Então, eles vão ser a trindade satânica. O dragão, o anticristo e o falso profeta. É um paralelo da trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá, queridos? Acho que está claro isso aqui para nós aqui, então, em nome de Jesus. Então, o próximo evento agora, arrebatamento. Com certeza, eu creio que a gente já vai identificar alguma coisa do anticristo, alguém que está se destacando na mídia, lá para aqueles lados da Europa, alguém com arrogância, com muita sabedoria, com inteligência, alguma coisa, eu creio que a gente já vai estar vendo. Então, a volta de Jesus, a fase A, primeira fase para a igreja, ninguém verá, ninguém vai saber quando ele veio da terra, só as pessoas que subiram. Fase A, então, em oculto. A fase B será depois da grande tribulação. Então vamos entender direitinho. A fase B da segunda volta de Cristo, em duas partes. Parte A para a igreja, subiu. Segunda parte da volta de Cristo para os judeus, quando ele volta a tratar com Israel. Tá? Então pessoas serão salvas, ainda serão salvas, que não são judeus, mas a um custo muito forte, muito profundo, um custo muito caro para mim e para você, que olha gente, pode ser que a gente consiga, mas será muito difícil pagar esse preço, o preço com a sua própria vida, amém? Você não vai aceitar a marca da besta, não vai comprar, não vai vender, vai ser perseguido pelo demônio, pelo exército do anticristo, pelos demônios que vão estar manifestado nesta terra. Então é coisa assim, gente, que a gente não vai conseguir suportar. Por isso que eu prego com tanta ênfase, que o que a gente tiver que fazer, nós temos que fazer agora. É agora, porque se for amanhã, se for essa madrugada, se for a qualquer momento, olha, a gente está pronto, as vestes estão brancas, lavadas no sangue, obreiros fazendo a obra, não estamos aí perdidos, andando de um lado para o outro, né, cuidando da vida dos outros, não. Nós estamos cuidando da nossa vida, estamos cuidando do nosso chamado, da nossa seara, estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos andando com as vestes lavadas no sangue, a unção de Deus está sobre a nossa vida, expulsando o demônio, pregando a mensagem, evangelizando em todas as regiões, sendo batizado com o Espírito Santo, profetizando, louvando o Senhor, trabalhando na seara do Senhor. Ou seja, a nossa vida está na presença de Deus. Então pode tocar a trombeta, ao som da última trombeta, como está em 1 Coríntios capítulo 15, porque nós estamos preparados para o arrebatamento. Levanta a sua mão e dá glória. Então ele diz assim, mas ele começa a falar aqui agora da parte B, da manifestação da volta de Jesus Cristo. Se alguém tiver uma dúvida e tal, pode levantar um dedinho, eu respondo uma particularidade, tá? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Isso aqui vai acontecer exatamente no meio da grande tribulação.
A grande tribulação, vocês sabem, são 7 anos, e no meio da grande tribulação, ali, nos 3 anos e meio, o anticristo, ele vai rasgar o pacto, a aliança que ele fez com Israel. Ele fez um pacto, uma aliança, ele vai rasgar isso. Amém, queridos? Ele vai rasgar esse pacto e vai perseguir Israel por causa de Jesus Cristo, porque Jesus veio dos judeus. E ele vai começar a perseguir Israel com uma violência muito grande e vai se assentar como Deus no templo de Jerusalém. Jerusalém, o templo vai... No início da grande tribulação, os judeus vão pensar que ele era o Messias, fazem uma aliança com ele, que mais? Fazem uma aliança com ele, e os judeus voltam aos seus sacrifícios, voltam a fazer os seus cultos, seus rituais, etc., do Antigo Testamento, etc. e tal. É no templo de Deus, está aqui, ó, no templo de Deus. Mas na metade da grande tribulação, o anticristo, ele rasga o pacto que ele fez com Israel, e ali então ele se assenta aqui, ó, no trono, aqui, ó, como Deus. Ele não é Deus, pelo menos ele é Deus desse século, Deus desse mundo, mas ele não é o Senhor nosso Deus, pois não. Paz entre a Palestina e Israel, e por isso que Israel vai achar que ele é o Redentor. Eu não entrei nessa fase, mas nesses primeiros 3 anos e meio do governo dele aqui na terra, ele vai ser o top, o cara, né? Ele vai promover a paz entre judeus e palestinos. Por isso que Jesus fala, quando vos disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Tá, queridos? Então, nos 3 anos e meio, aqui está a grande tribulação. Esse tapete aqui, ó. No meio dos 3, até os 3 anos e meio, a coisa vem legal. Mas depois dos 3 anos e meio, a coisa aperta para todo mundo. E vai ser desgraça, tragédia, como nunca houve na terra. Então, vamos ver aqui o anticristo aqui, ó. No meio da grande tribulação, tá? Ele vai se assentar querendo parecer Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que vos dizia quando estava convosco? Paulo está falando, vocês não lembram que ele, de que eu vos dizia, né, quando estava convosco? E agora vós bem sabeis, aqui, versículo 6 começa uma palavra para a igreja, para mim e para você. Por isso que vale a pena a gente pagar o preço agora. Olha aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, aquilo que detém o anticristo, o filho da perdição. Vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então tem algo, gente, na terra, que segura a explosão de poder desse ser do anticristo. Então o diabo, ele não pode se manifestar como ele quer, com o seu poder, com toda a sorte de poder que ele vai fazer, chover fogo do céu. Ele vai assumir o controle de tudo, né? Ou de quase tudo. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente, aqui de novo, há um que agora resiste. Esse mistério da injustiça, do pecado, só tem um que resiste. Ele está dizendo... até que do meio seja tirado. Quem é esse? Versículo 8. Então, quando esse um que resiste for tirado, será revelado o iníquo. Ele vai mostrar todo o poder dele, toda a eficácia. Vale a pena a gente ler aqui, ó. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Tá? Na sua vinda, no final da grande tribulação. E falando em final de grande tribulação, qual é o último evento da grande tribulação? Luiz? Sabe não? Maristela? Não sabe? O último evento da grande tribulação não é as taças. Depois, no final das taças, alguém falou, a batalha do Armagedon. Amém, queridos? Então, o que é que está nos esperando agora? Arrebatamento da igreja. Entramos na grande tribulação e aí o anticristo já é manifesto. Depois, lógico, a grande tribulação já vai ser manifestado. Mas antes tem que ser tirado um da terra. Quem é que vai ser tirado? Que resiste,
o anticristo. Quem é que está resistindo ao anticristo? Que está na terra. E ele vai ter que ser tirado da terra. A igreja. Então, nessa passagem aqui, há duas respostas coerentes. A igreja ou o Espírito Santo, que habita na igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, gente? Está todo mundo aqui conosco, então, até aqui? Então, veja bem, o Espírito Santo vai ser tirado. Quando o Espírito Santo for tirado, é lógico que o templo dele também vai junto. Quem é o templo do Espírito? Levanta a mão e dá glória. Somos nós. Muito bem. Quando a igreja sair, a igreja resiste. E você sabe que nós resistimos. Pessoas vêm na casa de Deus perturbada, endemoniada. Ontem nós saímos daqui, era 00:30, quase 1h da manhã. Estava aqui os irmãos nos ajudando. Por quê? Porque uma jovem de 13 anos queria se matar. Talhou o braço todinho, 13 aninhos, tá? Então você vê que a gente não para. E vem aqui, oramos, repreendemos Satanás, repreendemos o demônio, repreendemos espírito de perturbação. A garota saiu daqui sorrindo, mas o fato não está de todo resolvido. Nós temos que continuar acompanhando essa menina. Tá? Eu falei para a mãe dela, o Senhor diz, a esse, aqui ó, está falando aqui do anticristo, escuta bem, a esse, cuja vinda, a chegada dele, o aparecimento dele, a revelação dele, é segundo a eficácia de Satanás, o poder de Satanás, com todo o poder, e sinais. Olha, ele não vem de boca não, gente. Ele vem manifestando muito poder, muito milagre. E olha aqui, ó. E prodígios de mentira. De mentira aqui, ó. Está dizendo, não é que é de mentirinha. Não, a coisa é real. Mas é mentira porque ele vem do pai da... Falando, por que Satanás... Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os obreiros. Guilherme, meu xará, por que o diabo é chamado do pai da mentira? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Hein? Pastora Rose, por que o diabo é chamado do pai? Outro dia eu estava lendo, esses dias agora que eu estou lendo, eu falei, danado, é por isso que tu é o pai da mentira. A gente sempre ouviu falar que ele é o pai da mentira, mas nunca se preocupou em saber por que Jesus chama ele o pai da mentira. Maristela, é verdade. Não, isso é um fato. Maristela, por quê? Não é uma boa pergunta. Pastor Cabral. É essa aí a resposta. Porque foi ali. Levanta a mão e dá glória. Foi ali. Quando ele disse, a Eva disse, olha, eu não posso comer do fruto, desse fruto aqui da árvore do bem e do mal, porque Deus disse, no dia que eu comer eu morro. E a serpente falou o quê? É claro que você não morre. Pronto. Primeiro mentiroso. Ali ele criou a mentira. Ele é o pai da... E tem muita gente andando nessa trilha. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado. Prodígios de mentira, quer dizer, da origem do engano. Mentira. E com todo o engano, olha aqui, gente, da injustiça para os que perecem, para os que morrem. Todo engano. Gente, se hoje nós somos enganados, hoje... Nós temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo e nós somos enganados. Imagina sem o Espírito Santo agindo como age na nossa vida. Imagina as pessoas com o espírito do anticristo. Eles vão falar e vão persuadir as pessoas vão se enganar, mas vão comer tudo que ele der para esse povo comer, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, não quiseram o amor de Cristo, não quiseram a verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, vão acreditar, vão jurar um dedo em cima do outro, eu juro que é verdade, vão jurar, vão acreditar na mentira, não tem como escapar.
para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá, queridos? Então, antes disso acontecer, a igreja vai ser tirada da terra junto com o Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 10, 1, no versículo 10, também fala da igreja ser salva antes desse período de muito sofrimento, chamado Dia do Senhor. O dia de Cristo, o dia do Senhor, é quando a ira de Deus virá sobre a terra, que começa 1:10, olha aqui, ó, versículo 10, aqui, ó. Então, a nossa preocupação tem que ser essa aqui, se escapar disso aqui, ó, cadê? Aqui, ó, e esperar dos céus a seu Filho. Nós, a igreja, temos que esperar no céu, ele virá do céu, Jesus Cristo virá do céu, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura? O dia de Cristo, a grande tribulação. Apocalipse 3:10 também fala bem claro sobre isso aqui. É claro, gente, que nesse estudo aqui, ó, você terá muito mais referência do que eu estou dando. Tá? Eu já tirei isso aqui, pois nós vamos ver com a liderança. Paz. Nós vamos estar com a liderança, tá? Lendo isso aqui, estudando, se aplicando, porque há uma outra corrente que fala do arrebatamento pós-tribulação, ou no meio da tribulação. Tá? Tem uma corrente forte aí, mas não tem sustentação na palavra. Aqui, ó, versículo 10, falando para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou perseverança, também é a mesma coisa, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora, é da hora. Nós vamos ser arrancados disso aí. Nós não vamos entrar na tentação. Antes disso, ele vai nos tirar da tentação. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, amados, eu creio que com essas referências aí, dá pra gente crer que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Amém? Alguém ficou com dúvida nisso? Alguém ficou com uma dúvida? Pastor, não entendi direito isso. Muito bem. Então, enquanto o arrebatamento não vem, nós temos que estar fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado que cada um de nós temos nessa terra. Amém, queridos? Cada um de nós, sem exceção. Ninguém aqui foi salvo. Jesus não morreu na cruz do Calvário por você, por mim, para a gente ficar sentado numa cadeira, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, assistindo Faustão. Nada disso. Nós somos salvos para fazer uma obra para Deus. E ontem nós pregamos essa palavra aqui. Maria foi salva para ser a mãe de Jesus. João Batista nasceu, veio à terra para ser o profeta do Altíssimo, para ser o precursor de Jesus Cristo. Noé nasceu e venceu para que ele pudesse ser o pregoeiro da justiça e livrar aquelas almas do dilúvio. Olha, Abraão também veio à existência com um propósito muito forte de Deus, né, de ser o pai da fé das 3 maiores religiões do mundo. Então, queridos, eu posso falar para você do rei Davi, um garoto também que foi salvo para ser rei, estava cuidando das ovelhas. Então, tem muita gente, Isaías, que morava entre a classe nobre de Israel, um dia teve seu chamado de profeta fortalecido, no dia em que morreu o rei Uzias, amém? E ele foi tocado com a brasa viva, e ele enxergou a verdade, e ele largou aquela fase de comodismo. Esdras, o Neemias, o governador, deixou o palácio, deixou aquela situação cômoda,
Amém, queridos? E foi lá em Israel, foi lá em Jerusalém para edificar os muros, lutou, batalhou. E você não pensa, é você que vai ficar uma vida acomodada, uma vida cômoda, uma vida de preguiça. Deus não gosta de gente preguiçosa e covarde. Vou dizendo para você, não gosta, ele abomina esse tipo de gente. Ele aceita assassino, homossexual, prostituta, ele aceita viciado, olha, tudo que você acha macumbeiro, feiticeiro, olha, o que não presta, ele aceita, mas ele rejeita. Esse pessoal mentiroso, ele aceita também, ele gosta de mentiroso, porque depois ele transforma aquela palavra numa verdade. Mas gente medrosa, ele manda os medrosos que vão embora. Amém, gente? Gente morna na igreja, gente morna aqui dentro. Ele, vomita, porque ele não permite que fique dentro da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, gente. Não seja um morno aqui dentro da igreja, porque você vai ser vomitado por Deus. Quer dizer, você vai ser jogado lá fora. Ele não aceita. Deus gosta de decisão. Ele já morreu por nós. Jesus já veio, arrebentou a boca do balão justamente por causa disso. Subiu na cruz do Calvário, morreu, está consumado. E agora sou eu e você que fomos alcançados por Ele. A maneira que nós fomos alcançados, isso não importa. Importa que nós fomos alcançados, cada um numa determinada situação. Amém, queridos? Glória a Deus. Então saia do comodismo, saia dessa situação de dúvida, toma uma decisão. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra a Cristo. Quem não ajunta, espalha. Quem não semeia, também não vai colher. Amém, amados? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então a igreja está livre da tribulação que há de vir sobre toda a terra. O que nós estamos passando aqui, os lugares mais difíceis ainda, janela 1040, com perseguição, isso aqui é nada diante daquilo que vai acontecer contra as pessoas que ficarem na terra. Então toma muito cuidado. Muito bem. Então, irmãos, o próximo evento, arrebatamento da igreja. Depois, inicia a grande tribulação, que é o período, o chamado dia da ira do Senhor. Dia da ira não é um dia. Vou repetir. Dia da ira não é um dia, é um período onde Deus derramará o juízo sobre a terra. Que tipo de juízos serão esses? Qual é o período? 7 anos. 7 anos. Quais são os juízos? Se quiser anotar, pode anotar. Quais são os juízos que Deus vai derramar sobre a terra? O juízo dos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. E no final deste período, termina com a batalha do Armagedon, quando então se culmina com a vinda de Jesus Cristo para batalhar contra o dragão, contra o anticristo, contra essa cambada toda que vai ser jogada no lago que arde com fogo e enxofre. E nós temos, antes disso, bem antes, tomar a decisão de que lado nós queremos estar, porque os juízos de Deus serão terríveis para quem ficar na terra. Quem não aceitar a marca da besta, como está em Apocalipse 13, vai ser perseguido pelo diabo, pelo anticristo. E quem aceitar a marca da besta, certamente será destruída pelo Senhor, porque não vai sobrar ninguém entrar no milênio que não seja a favor de Cristo. Tá, queridos? Essa é a verdade. É isso que está na Bíblia e nós temos que tomar a nossa decisão. Muito bem. Então, capítulo 6 de Apocalipse fala o primeiro grupo de juízos. O juízo dos 7 selos. O juízo dos 7 selos. 7 selos, um pergaminho de 7 selos, e cada selo que se abre é um juízo de Deus sobre a terra. Amém? Aqui, havendo o cordeiro aberto um dos selos, Apocalipse 6, olhei e vi um dos 4 animais, etc. e tal. Isso aí nós já vimos. Então, o primeiro grupo de juízo dos 7 selos é quando então a terra será sacudida. Será o início da ira de Deus, do período da ira. Tá? E ali então, no versículo 8, olha aqui, ó.
por causa da guerra, da fome, etc., vai ser, cadê? Um terço, um quarto, né? Cadê? Versículo, aqui, a quarta parte, ilumina aqui por favor, a quarta parte da terra vai ser morta nesse grupo de juízes. Ou seja, se fosse hoje, aproximadamente 2 bilhões de pessoas vão morrer nessa primeira fase. No mínimo, fora outras coisas, outras mortes. Mas só por esses juízos será um quarto da terra, 25%. Hoje, em termos aí de 7 bilhões de pessoas, quase 2 bilhões então estarão morrendo na primeira fase desse juízo. Muito bem. Capítulo agora. Vamos para o segundo grupo de juízos de Deus nesta terra, que a igreja não vai participar. Capítulo 8. Aonde serão as 7 trombetas agora aí, Sandra? Acalma o garoto aí. As 7 trombetas aí. Agora vai. Amém? Vamos falar aqui as 7 trombetas. Então veja bem, irmãos. Capítulo 8. Abertura do 7º selo. Então, irmãos, cada selo vai ser um tipo de juízo sobre a terra. Cada selo. O último selo seria o 7º selo. Ele abre uma janela para 7 trombetas, que é outra fase de juízo. Acompanha comigo aqui, ó. Versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Gente, o tipo de aflição vai ser tão grande que até no céu fez-se silêncio. Tamanho sofrimento que a terra vai passar. Isso aí é para a gente ver que a coisa não é brinquedo. A coisa não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhes dado 7 trombetas. 7 trombetas. O que é trombeta? Trombeta é um instrumento de sopro que anuncia um fato importante. Anuncia no quartel, quando vai acontecer alguma coisa, tudo é por toque de corneta. Aí no caso é trombeta. Quer dizer, anuncia algo importante. Quando os reis iam entrar num recinto, alguma coisa, tocava-se as trombetas, tá? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Incenso é perfume, isso aqui é no céu. João, o apóstolo João, ele estava tendo essa visão no céu. Então veja bem, as coisas acontecem no céu e na terra ao mesmo tempo. É importante você entender isso. João estava arrebatado no céu, então ele viu o que acontecia no céu e depois via o que acontecia na terra. O que é a conclusão que nós temos disso aqui? Primeiro, as coisas acontecem no céu. Escuta bem, por favor. Você que é apressadinho, você que gosta de fazer as coisas no peito e na raça, para com isso. Primeiro, as coisas no céu, no mundo espiritual. Então, antes de tomar decisões, vai orar, vai buscar a vontade de Deus. Antes de casar, de namorar, antes de fazer negócios, vai buscar a vontade de Deus para a tua vida. Porque você não sabe o que vai acontecer, mas lá em cima sabe. Então a primeira coisa no céu, primeiro eu oro, jejuo, busco a vontade do Senhor, depois eu faço o que for necessário. Olha aqui comigo. Então, diante do altar, aqui ó, junto ao altar de Deus, isso aqui é no céu, não tem outra instância mais santa, mais forte que a gente possa imaginar, é onde está o trono do próprio Deus, tendo um incensário de ouro, né, que é o perfume daquelas orações, foi-lhe dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro. Por que ouro? Ouro é o que João viu, ouro é o que ele imagina de mais, o metal mais nobre que existe é ouro.
Então ele viu, deve ser alguma coisa amarelada, o altar, ele entendeu que é ouro, mas a gente sabe que é alguma coisa muito mais preciosa do que o ouro da terra, que está diante do trono. Então as orações sobem diante do trono de Deus. E o que acontece? E a fumaça do incenso, quer dizer, aquele perfume, né, subiu junto com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus aqui é Deus Pai. Olha que interessante, gente. Possivelmente, quem estava fazendo chegar essas orações diante de Deus Pai é Jesus Cristo. É o que é no nome dele, através do nome dele que a gente ora a Deus. Pai, em nome de Jesus. Então, pode ser que aqui não diz, mas pode ser que esse anjo, tá? A mão do anjo, esse anjo aqui, pode ser o próprio Jesus Cristo, tá? E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Olha a resposta da oração. Olha que coisa forte. Encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Resposta de oração. As orações que foram feitas, o anjo agora responde. Deus responde, né? E houve o quê? Vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. O início da segunda fase da tribulação. Rapidamente aqui, versículo 6. E os 6 anjos que tinham as 7 trombetas os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Mas então você vê aqui, ó, presta atenção, por favor. Primeiro aconteceu no céu. Primeiro as orações chegaram diante de Deus. O anjo pega as brasas do altar, o fogo do altar e joga na terra, respondendo às orações. Então primeiro ora, depois as atitudes. Primeiro ora. Primeiro vamos orar. 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Saraiva é chuva de pedra. Saraiva é chuva de pedra, tá? E fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra que foi queimada a sua terça parte. Então aqui juízo sobre a natureza. Não foi sobre os homens, sobre a natureza. Lá morreu 1/4 dos homens. Aqui o juízo será sobre a natureza. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, juízo sobre a natureza. 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, um meteoro. Sem dúvida, um meteoro, alguma coisa semelhante assim. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Gente, vocês imaginam a água tornada em sangue? Não vai dar para beber. Pessoas vão morrer se tentar tomar esse sangue. Aqui, ó. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Versículo 10, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, um meteoro, estilo meteoro, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Olha, agora não só o mar, mas a água doce também sendo atacada. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, amarga. Absinto quer dizer amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Possivelmente elas se tornaram tóxicas. Mas eu volto a dizer, a igreja não vai estar mais na terra. Então te esforça agora. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança. Anda na palavra. Nós vimos o testemunho da missionária. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta. Olha, tudo é ação sobre a natureza. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então escuridão, trevas, verdadeiramente será um período de trevas. Então é isso aí, será de trevas e frio, vai esfriar. Depois nós vamos ver nas taças
que vai acontecer o contrário. Os homens vão ser queimados pelo efeito do sol. Então, gente, será extremos nas temperaturas. O que nós vemos hoje aqui em Bento de extremo, às vezes de manhã 4 graus, 3 graus de manhã e de tardezinha ali 20 graus, 20 e poucos graus, dá uma diferença de 20 graus num só dia, 20 graus de extremo. Nesse período aí a coisa vai ser muito pior. Nada do que a gente viu aqui se compara ao que vai acontecer aqui. Versículo 13. E olhei e vi outro anjo agora voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. Em algumas traduções dizem uma águia. Eu tive estudando isso. Na original, na tradução hebraica, se fala que é uma águia. E nesse estudo aqui, quem quiser, depois desejar, nesse estudo aqui ele explica por que algumas traduções diz águia e na outra tradução diz um anjo. Ou seja um anjo, ou seja uma águia, não é normal a águia falar. E também não é normal a gente ver um anjo voando em cima da nossa cabeça, tá, gente? Mas nesse período aqui, os valores vão estar todos controversos, tá? Então, o que esse anjo, essa águia dizia? Ai, ai, ai. 3 vezes ai. Um para cada trombeta que vai soar. Ai dos que habitam sobre a terra, porque das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ok? Acabou? Acabou? Então agora, vamos para as 2 últimas aqui, ó. No capítulo 9, para a gente encerrar. Lê só o que vai acontecer. As trombetas, tá? Gente, a situação vai ser de tão caos, tão difícil. Não adianta ser machão. Não adianta ser valente. Não vai ter para onde correr. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Olha aqui. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu. Você vê que os poderes dos céus literalmente serão abalados. Caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então, uma estrela, alguns entendem que é um demônio, Satanás, que caiu do céu como uma estrela, tá? E foi dado a ele a chave do abismo. Outros acham que é um anjo que veio, um anjo de Deus e não Satanás, que pegou essa chave. Não importa, o importa é que foi dado a chave. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se, aqui ó, de novo escurece o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como poder tem os escorpiões. E aqui, irmãos, esses demônios, na forma de gafanhotos, eles atacam as pessoas. E eles não matam, eles só atacam as pessoas. E as pessoas vão sentir tanta dor, tanto pavor, tanto sofrimento que vão buscar a morte. Mas a morte fugirá da terra. Então você vê que, pode ir descendo aqui, versículo 5 ali, aqui, foi-lhes permitido não que os matasse, não matasse as pessoas, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere o homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Gente, quando não há mais escape, a pessoa ainda se mata, se joga num carro, mas ali não vai ter que aguentar todo o sofrimento até o fim. As pessoas, eu creio que vão se cortar, vão fazer isso e não vão conseguir morrer. Pois não, irmão. Fala o versículo que eu acompanho lá. Fala o versículo. Isso. Versículo 4, tá. Versículo 4. Assim, tá. Tá legal, beleza, tá.
Não. Aqui, ó. Foi-lhes dito que não fizesse dano a Eva. Então, não a natureza. Vai ser só os seres humanos. Nem. Mas. Cadê? Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Porque nesse período, escuta bem, gente. Deus, ele mandará marcar no capítulo 7 que nós pulamos, tá? Que não fala dos juízos eminentes de Deus, no capítulo 7, algumas pessoas serão marcadas com o selo de Deus. São 144 mil judeus. Está no capítulo 7, ele fala sobre isso. Então eles vão pegar quem? Esses demônios, né? Eles vão pegar quem não tem essa marca de Deus. Quem tem a marca de Deus vai ser protegido, mas em princípio serão os judeus. Então é bom não confiar nesse período. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Eu estou dizendo que os que têm a marca de Deus são 144 mil que está no capítulo 7. Capítulo, não é versículo, tá? É capítulo 7. Aí você tem que ler em casa lá depois. Ó, outra coisa, você pode pegar isso aqui depois, tá? E aí você vai ler direitinho, com mais tempo. Aí as coisas vão ficar bem colocadas na sua mente, tá? Aqui, a morte fugirá deles, tá? Então, será outro tipo de juízo muito forte. E, finalmente, sexta trombeta, versículo 13. Sexta trombeta, versículo 13. O que vai acontecer? Tocou o sexto anjo a trombeta. Sexto anjo, sexta trombeta. Você pode colocar aqui do lado 6T, sexta trombeta, tá? Para você saber. Sexta trombeta. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha as trombetas: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos aqui são 4 demônios, tá? Que eles estão presos para exatamente esse momento. Hoje em dia, onde é que estão esses demônios? Presos ali e serão soltos nesse período, gente. O que não presta vai estar aí, ó, solto. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês. Deus é detalhista, tá? E ano. Cadê? E ano. A fim de matarem a terça parte dos homens. Gente, morreu a quarta parte, depois a terça parte, agora a terça parte. Vai sobrar muito pouca gente na terra. Então não esteja aqui quando isso acontecer. E o número dos morrer 2 bilhões ou 1 bilhão e meio, eu sei o seguinte, é muita gente que vai morrer. Tá, queridos? Então, aqui ele explica mais alguma coisa sobre esses demônios e termina aqui esse juízo das trombetas, tá? Aqui vai até o versículo 21. E depois, a sétima trombeta, eu só vou ler aqui onde ela vai ser tocada, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve nos céus vozes, etc. e tal. Então aqui, no versículo 18, acontece o tribunal de Cristo durante a sétima trombeta. Tá? E ali então, essa sétima trombeta, ela abre uma janela para os últimos juízos de Deus, as 7 taças. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Então, depois de tudo que nós ouvimos, se você ainda brincar com a tua salvação, não resta mais sacrifício, não resta mais escape. Se você não morrer antes, tu vai passar por isso aí que nós estamos vendo. Não faça isso, não vale a pena. Vamos se consertar. Se você tem problemas com alguém, se conserta. Se você tem raiva de alguém, perdoa. Se você está vivendo em pecado, conserta a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja se coloque de pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Feche os teus olhos. Abra bem os teus lábios. Comece a louvar o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Nós já vamos estar orando para encerrar.